assim seja sobre a vida do presidente, meu Pai. Oramos por ele, oramos pela sua casa, oramos pelos seus filhos, oramos pela sua esposa, oramos, Pai, por aqueles que fazem parte, ó Deus, da sua equipe. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja por dentro e por fora, meu Deus. Bem, minha gente, nós vamos aqui fazer orações, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo Supremo Tribunal, vamos orar pelo Congresso Nacional, vamos orar pelo povo brasileiro e depois vamos fazer uma oração especial pelo presidente. Então nós vamos começar. Você não está assistindo aqui, não é nenhum programa. Aqui é uma questão espiritual em favor da nossa nação e o missionário R.R. Soares vai levantar um clamor pela nação brasileira e todos nós aqui vamos orar em favor do Brasil. Missionário, por favor. Eu convido todos vocês agora a entrar conosco na presença. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando a nossa nação brasileira vai fechar os olhos para uma cúpula político-religiosa que nos doutrina dia após dia? Até quando o povo não vai ouvir aquela voz que diz assim: sai dela, povo meu? Nesse vídeo eu tenho uma mensagem muito bonita, de extrema importância para você que tenta, pelo menos, diante de tudo isso, entender as palavras de Cristo, entender as verdadeiras palavras do Messias. Eu peço que você assista esse vídeo até o final, com calma, preste bastante atenção, para que você possa entender o que eu quero dizer. E peço que você também assista o meu próximo vídeo, pois nessa reunião que eles fizeram aí hoje, no dia que eu estou gravando, Estevão Hernandes, da Renascer em Cristo, fez um gesto muito peculiar com a sua mão, no momento que eles estavam ali fazendo a oração. O que significa esse gesto? Esse será o tema do meu próximo vídeo. Eu não sei como está o cronograma das minhas postagens ainda, como vai ser, mas se não for postado, nas próximas horas eu estarei postando esse vídeo que é muito, mas muito interessante para a gente juntar as peças desse quebra-cabeças, para a gente matar essa charada. Então, se ainda não foi postado dessa live, onde esses líderes religiosos se juntaram com o presidente da República e foram fazer uma oração em prol do Brasil. A gente sabe que oração, juntar, irem até Brasília para fazer uma oração, não é muito bem assim, como pelo menos o que aconteceu algumas semanas atrás. E a gente vê aí que sempre tem algo ali para que eles possam resolver. E é claro que é muito bom para todos eles. Por exemplo, o que aconteceu algumas semanas atrás, quando o RR foi junto lá pedir para que dívidas fossem perdoadas. E não são coisas simples, são mais ou menos 144 milhões que deveriam ser pagos aí para o próprio Estado e não foram. Eles estão perdoando, é mais ou menos isso. E diante disso, eles colocam essa máscara de oração, como a gente pode ver nessa seguinte matéria aí, que diz assim: o presidente recebeu alguns pastores, grifei essa palavra, pois é muito importante para que a gente possa juntar com isso aqui, que por sinal eles colocam como livro de regras, e é claro, as palavras de Cristo, as verdadeiras palavras, o contexto de tudo está aqui. Então a gente tem que sempre observar e estudar essas coisas. Pastores evangélicos no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira, no dia 5 de junho do ano de 2020, dentre eles, Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus em Vitória em Cristo, R.R. Soares, teve ali Estevão Hernandes e mais alguns outros. Isso me fez exatamente lembrar de Isaías 56, mais ou menos a partir do versículo 10, que podemos começar a observar as coisas dessa forma, onde o texto diz assim: todos os seus atalaias, todos os seus líderes religiosos, basicamente dizendo assim, os seus mestres, os seus doutores, os seus pastores, são cegos e nada sabem. Todos são cães mudos que não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Gostam realmente muito desse sono em que eles e as pessoas que estão ali ouvindo as suas palavras permanecem. E estes são cães gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte, cada um querendo o seu pouquinho, a sua boquinha, o seu pedacinho. Vinde, dizem eles, trazei vinhos e beberemos também bebida forte, e o dia de amanhã será melhor ainda do que esse, ainda muito mais abundante, ainda muito mais próspero, ainda muito mais farto. Será que essa passagem de Isaías 56 bate perfeitamente com isso que estamos vendo?
líderes religiosos que estão ali preocupados com a sua própria aparência, sempre mexendo nos celulares, como se o próprio Criador, muitas vezes tendo que ler o que eles gostariam de falar ali, pois aparentemente, se o Espírito do Criador estivesse realmente junto com eles ali, eles não precisavam de celulares. Na época de Cristo não haviam celulares, principalmente para propagar o Evangelho, e eles fizeram isso de uma forma muito bem feita, os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros pastores. Mas esses aí precisam sempre dos seus celulares, ou no meio da oração, como vocês podem ver aí nesse momento, ele pega o celular ali e começa a aparentemente mexer, um deles, e aparentemente ler alguma coisa, como se estivesse fazendo as duas coisas ao mesmo tempo e totalmente diferente daquilo que Cristo nos ensinou. Para ser o nosso pastor aqui durante 4 anos, tem 1 ano e meio que ele assumiu. Se seja sobre a vida do presidente, meu Pai. Oramos por ele, oramos pela sua casa, oramos pelos seus filhos, oramos pela sua esposa. Oramos, Pai, por aqueles que fazem parte, ó Deus, da sua equipe. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Diferente do que Cristo nos ensinou, pois esse não é o formato correto de oração. Como a gente vê ali, se reuniram em praças públicas, se reuniram no Palácio do Planalto, com essa máscara de oração, totalmente diferente do que nos foi ensinado nas próprias Escrituras. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Esses, enfim, receberam já o seu galardão, eles receberão a sua recompensa diante disso tudo que eles estão fazendo. A matéria continua da seguinte forma: essa oração foi apresentada ao vivo durante uma live nas redes sociais. Bolsonaro e Malafaia publicaram isso ao vivo, Na sua fala, o presidente se dirigiu aos senhores pastores, homens e mulheres do Criador. E ele realmente disse que eles conduzem o povo de uma forma extremamente correta. Vocês, pelas suas pregações, pela maneira como conduzem aqueles que acreditam na fé, a farão cada vez mais forte para o bem de todos nós. E percebam que ele diz ali aqueles que acreditam na fé. Ele não diz aqueles que acreditam no Criador, em Deus, pois a gente sabe o que realmente eles estão dizendo se nós estudarmos a fundo as próprias Escrituras. Pois esses guias, esses líderes, eles acabam muitas vezes não dizendo a total verdade a respeito de dízimos, a respeito de ofertas e o principal, a respeito dos templos, dos verdadeiros templos, que somos nós, os que verdadeiramente deveriam ser sustentados, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo. Enquanto eles ali lutam pelo sustento dos falsos templos de pedra, pelo perdão das dívidas dos falsos templos de pedra, muitos, mas muitos verdadeiros templos acabam passando momentos difíceis, necessidades, frio, fome, sede, nesse momento em que nós estamos vivendo. E diante de tudo isso, o próprio Malafaia acaba vindo mais uma vez relembrar aquilo que as pessoas já haviam esquecido quando vemos a junção entre a política e a religião. Que todos os planos escondidos Deus vai trazer à tona. Vão ser confundidos, vão ser envergonhados e vão cair por terra. Porque não estou aqui falando de presidente da República, eu estou falando da nossa nação. O povo realmente já esqueceu de todos esses amiguinhos do próprio Malafaia. E mais uma vez a gente vê, como eu disse, um sistema político-religioso juntos para doutrinar o povo. Isso fica muito claro que eles seguem totalmente os ensinamentos de Albert Pike, como eu já mostrei várias vezes aqui nesse canal e também lá no canal Dispatch, o qual meus vídeos foram todos retirados. A gente percebe que Albert Pike ensinou que a religião deve ser usada para acumular grandes fortunas de dinheiro, como eles fazem perfeitamente, e também para cada vez mais
juntar pessoas e fazer essas pessoas de massa de manobra junto com o sistema político. Vimos isso perfeitamente hoje. Albert Pike foi um dos maiores maçons que temos na atualidade. E é aí que a gente começa a entrar no tema da mãozinha de Hernandes, o qual ele fez ali com afinco. Vocês podem ver aí na tela e eu vou falar a respeito sobre isso. O que conforta realmente o meu coração é observar as palavras de Cristo nessa palavra, nessa própria pregação do verdadeiro Messias, o qual está aqui em vídeo. Eu vou transmitir isso para vocês, porque fica muito melhor do que eu lendo aqui. Isso é o que conforta, que me dá forças para continuar, pois muitas pessoas acabam não enxergando, às vezes a gente acaba perguntando por quê. Na verdade, porque tudo isso é necessário, faz parte do processo de ensino do próprio Criador, faz parte do processo da graça, da nossa recompensa de vida eterna futura, que é o mais importante. Eu vou deixar essa mensagem aí para finalizar o vídeo de vocês. Falas por parábolas, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30.